uma situação que é até constrangedor falasse, tá? Eu não gosto realmente de ficar tratando escândalos aqui no podcast. Às vezes a gente conversa, mas eu não gosto. Existem canais de denúncia para isso, né? Mas é algo que me chocou realmente a situação lá de Marabá. E qual é a sua visão sobre esse acontecimento? Você conheceu o pastor Salles? Pastor Salles Batista? Eu conheci. Você viveu muito tempo lá no Pará, né? Conheci pessoalmente, conheci assim, de estar muito próximo dele. Eu vou fazer assim, eu vou tentar ser mais bíblico e menos crítico possível. Mas eu preciso considerar, pontuar algumas coisas. Primeiro, você já assistiu aqueles filmes que quando um cara é desleal, um soldado é desleal, eles vão arrancando a patente dele? Sim. E tal? Então tá, então eu não vou tratá-lo como pastor. Eu vou tratá-lo como Salles. Vou tratá-lo como Salles. Porque, por alguns princípios, e eu vou dizer por que dos princípios, sobre o nível de traição que ocorreu nesse caso. A primeira pessoa que ele traiu foi Deus. A segunda pessoa que ele traiu foi a si próprio. Porque ele confiou na capacidade de persuadir e de manipular pessoas pela liderança. A terceira pessoa que ele traiu foi a esposa. A quarta pessoa que ele traiu foi a igreja de Cristo. Durante 6 anos, essa igreja estagnou. E não veio ninguém aqui dizer para mim assim: a igreja é invencível. A igreja é pura. Se a igreja é pura, e de fato é pura, mas há um líder em pecado, todo o povo perece. Porque a igreja é o que o seu líder é. A igreja reflete isso. Não que toda a igreja é adúltera, mas a igreja, ela mingua por causa da liderança. O pecado de Saul, lá atrás, tentando barrar os gibeonitas, de Josué capítulo 9, que tinham uma aliança, fez com que todo o povo pagasse. E aí Davi teve que fazer aquele sacrifício de colocar 7 filhos da descendência de Saul à disposição. Então, a igreja sofre. Claro que sofre. Porque um líder, quando cai, todo o povo cai com ele. Não no pecado, mas cai em descrédito dentro da cidade. Agora, o que acontece... Acaba manchando a reputação da igreja, Claro. né? Agora, o que acontece? Aí a gente tem que entender algumas coisas. Como que deve ser tratado uma pessoa dessa? Primeiro, deve ser tratado espiritualmente. Com misericórdia. Com misericórdia. Porque é um pecado como outro. Não como outro. Porque é um pecado contra a autoridade. Não é um pecado só contra a santidade. É um pecado contra a autoridade. É que não vai existir pecadinho e pecadão, né? Ou existe? A Bíblia diz que aquele que fez tal coisa, pecado maior fez. No caso, acho que foi de Judas, esse texto se refere. Mas Então existe pecado que se Eu quero acende a botar algumas outros? coisas. Houve múltiplas traições. Uma das muitas múltiplas traições é que os pastores do Pará foram traídos porque votaram nele, ele já estando em pecado. O nível de deslealdade dele, do Salles, é o nível de deslealdade de alguém como Absalão, que premeditou, maquinou, foi frio e calculista. Tanto ele, quanto o filho, quanto a nora. Ninguém até agora procurou saber como está a missionária Raquel, que é a esposa dele, que é a vítima de tudo isso. Será que a convenção tem dado a essa mulher uma assistência psicológica, espiritual? Ou estão só preocupados com com o futuro dele? Porque qual é o futuro dele? Biblicamente, o futuro dele deveria ser não mais ser pastor. O irmão me chamou de hipócrita
Mas hipócrita com I? Pesado. Não, mas se pastor... Pecado como outro, poupa me Fábio, passando pano para o pastor. Não pode... Eu tô construindo a conversa, irmão. Fica na sua aí. Não pode ser pastor mais, né? Não existe carta de renúncia para quem peca, irmãos. Existe disciplina para quem peca. E confissão de pecado para ser perdoado. Escrever uma carta de disciplina é passar um atestado de idiota para a igreja de Jesus no estado do Pará. Carta de renúncia, no caso. Carta de renúncia? Ele não renunciou. Ele pecou. Um pecado gravíssimo. Ele pecou contra a autoridade de uma convenção. Ele pecou contra a igreja de Jesus. Ele foi leviano, promíscuo. Aí, carta de renúncia? Como assim a carta de renúncia? Estou renunciando. Você escreve uma carta de renúncia quando você não tem condições emocionais de dirigir, psicológica, mas está tendo trabalho. Aí você faz uma carta de renúncia. Carta de renúncia para quem peca? A convenção aceita uma carta? Não, nós não aceitamos uma carta de renúncia. Nós vamos tratar do seu caso. Não é você que está renunciando à sua posição na convenção. O senhor não é apto para estar entre os ministros da convenção ministerial das igrejas dos ministros das igrejas evangélicas Assembleia de Deus do Estado do Pará, da Comiedepa. O senhor não é digno de estar entre os ministros desta casa. Não é uma carta de renúncia, é uma disciplina. É um desligamento total. Se fosse eu, se fosse um irmão comum, eu passei por algo em Marabá por causa dele. Uma agenda, ele cancelou a agenda que eu tinha lá. Como cancelou a agenda da Veranda Bordieri? Por quê? Divorciado não canta e não prega aqui. Mas a igreja, os obreiros de Marabá, não a igreja, mas o ministério de Marabá, aplaudiu. Quando o filho dele divorciou, casou de novo com essa moça, e ele deu uma igreja. Por que esses obreiros foram tão coniventes também até aqui? Por que a conivência? Se os senhores sabem o que aconteceu e a vida promíscua que o filho dele sempre levou em Marabá, e ninguém nunca reagiu a isso? Por que em 6 anos ninguém nunca reagiu a isso? Aí fazem um texto lá, não sei quem foi, eu vi uma página, Assembleanos de Marabá. Um gigante caiu e coloca... o pastor Israel, ele nunca foi gigante. Gigante foi a igreja, que sobreviveu a 6 anos de vitupério, de abuso de autoridade, de uma ausência de liderança, de uma ausência de autoridade espiritual, porque ele não tinha mais. Aí o gigante caiu. Ele nunca fez gigante. Gigante é a igreja que o fez, que o promoveu, que o enricou, com casas. Pasmem! E os profetas? Não, a profeta Cristiana Maranhão... Não é ela. Que ressuscitou não lá, é ela. O profeta que ele recebia lá... Mas tu viu a profecia da Cristina Maranhão lá? E do pastor Márcio também. Lá de Brasília? Como é o nome dele? Márcio Antônio. Antônio Márcio. Antônio Márcio. Viu a profecia dos dois? Mas e o profeta que ele recebia lá? É que a igreja confunde, Fábio, adivinhação com revelação. Adivinhação dá certo? Dá. Porque o que é adivinhação? Por exemplo, eu vou falar um número aqui aleatório. Um exemplo. 36 074 3048. Confira. É o número do seu... Um exemplo. É o seu RG, né? Uhum. Aí, ó. Seu RG. É ou não é seu RG? Confere aí. É seu RG. Tá. Deus vai fazer tal coisa. Você crê por quê? Porque Deus fez? Não. Porque alguém adivinhou. Adivinhação, eu consigo adivinhar. Deus me guarde. O adivinho consegue adivinhar o que você quer, o que você precisa, o que você está passando, o que você está enfrentando, seu RG, seu CPF. Só não consegue cumprir aquilo que ele supostamente revelou. Falar como profecia. Porque né? aí é com Deus. Futuro, né? Quando é profecia, Deus cumpre. O profeta que tem por aí, que anda por aí e tal, não vou dar o nome dele. Mas ele veio por aí. Ele esteve lá várias vezes nas conferências e pregando. Em 6 anos nunca revelou. Ganhou carro. Conseguiu ser aposentado por lá. Ele aposentou? É. O Salles aposentou ele por lá, deu uma Duster pra ele. Que não tem negócio, mano. Essas conversinhas furadas que os caras ficam... Não. Por que ele não profetizou? Por
Porque não quer ser profeta. Era adivinho. Ah, mas ele falou o meu CPF. Aham. Ele fala mesmo. Ele falou uma coisa que eu tava passando. Fala. O problema não é falar, é cumprir. Então, a igreja e o ministério... Será que não tinha nenhum homem de Deus para se levantar e dizer, ó, nós não aceitamos que o seu filho seja pastor porque ele é um adúltero? Ninguém levantou. Porque o sistema protege o sistema. Ninguém levantou. Eu não tô falando da igreja, da membresia, não. Tô falando do corpo ministerial. Por que ninguém levantou? Medo de perder o salário que tinha? A boa vida que alguns tinham? O faz-me rir que alguns ganhavam? As migalhas que tinham sobre a mesa? Que caía da mesa do seu senhor? Calaram? Os rombos que tem na igreja? Ninguém nunca falou? O tesoureiro nunca questionou? Nunca! Os senhores são coniventes. Os senhores podem não ter feito, mas os senhores foram coniventes com o que foi feito. Mas uma coisa é certa, quem sofre nisso aí é a igreja, né? A igreja sofre, mas a igreja vence. Mas essa igreja vai passar por um período muito difícil. Os irmãos precisam agora ter maturidade para lidar com Muito essa difícil. situação. O Salles passará por um processo que Davi passou e todos que adulteram passam, que é chamado de processo de apedrejamento. A cara dele vai estar estampada em vários lugares. Já está, né? Estará mais. Eu lamento por isso. Por quê? Eu não lamento porque é uma colheita premeditada. Sabe por quê, Fábio? Existe diferença. Eu lamento, Ó, eu só vou dar uma ressalva. Eu lamento pelo fato de ser alguém que é para ser referência. Então. Eu lamento pelo fato de que é para ser alguém que é para ser o exemplo Então, mas nem dos por isso, fiéis. mas nem por isso eu lamento. Aí o que acontece? Por causa de um homem que vacilou igual ele, isso acaba refletindo em todos os ministros. Aí o que o pessoal fala? Um tempo o pessoal começou a falar, todo pastor é ladrão. Aí agora os caras ficam usando, esses pastores ficam pegando a mulher do próximo, esses pastores ficou com a própria nora e tal. Aí por causa de toda a classe é generalizada. Então o meu lamento é mais por isso, pelo descrédito que os ministros do Senhor acabam tendo. Entendeu? Existem duas coisas. O descrédito, ele é oriundo por isso. Também. Mas ele também é oriundo porque essa mesma classe protege os que caem. Eu vou insistir nisso. Não existe carta de renúncia para quem peca. Por que é uma carta de renúncia? No meu entender. Porque uma carta de renúncia dá a ele o direito de continuar ganhando o salário da igreja. É justo. Mas dá direito. É porque ele renunciou. Se eu faço uma carta de desligamento de uma empresa, não vou continuar ganhando o mesmo salário. Então, mas na igreja ganha. É? Ele vai ganhar muito tempo trabalhando, né? E tal, muito tempo trabalhando. Então ele vai ter um faz-me rir lá. Eu espero estar errado, tá? É que o modus operandi é esse. Vão dar uma ajudinha. Mantê-lo, aqui, um dinheirinho, todo mês. Acaba tendo uma espécie de jubilação. De premiação. Porque quem jubila são os honestos, que trabalharam piamente e tiveram uma boa história. Eles jubilam. Esses caras não jubilam, eles recebem um prêmio pelo pecado. É tipo, pecar compensa. O crime compensa. Nesse caso, compensa. Se ele continuar sendo assalariado da igreja, a igreja tendo que pagar, bancar. Mas foram 22 anos de trabalho. 22 não, 22 menos 6 é quanto? Nossa, foi igual o César Cavalcante aqui. Pelo amor de Deus, conta rápida. 16, né, Varão? Não sei. 16 Conta, anos. 16. 17, 22 18, 19, menos 6 é 20, 16. 16. Que é isso? Então foi tá ruim de conta, hein? Não, eu perguntei pra você. Então foi 16 anos de trabalho e 16 de destrabalho. O que ele plantou em 16, ele conseguiu estragar em 6. Então assim... Mas você disse que... Ele fez um grande desserviço à igreja. Uma pessoa que peca, você disse, nessa questão tem que passar por um processo, que é o que? A fase do apedrejamento? Você trabalhei seu raciocínio ali? Fase do apedrejamento que Davi passou, que é a exposição. Lembra que Davi volta e esse meio começa a apedrejar Davi? Essa é a fase do apedrejamento. A fase do reencontro consigo, que é onde eu reconheço que eu errei. A fase de reencontro com Deus, é onde eu confesso, onde Davi confessa o que fez. E a fase de restauração. Restauração espiritual não quer dizer restauração ao ministério. Porque uma pessoa dessa não tem estrutura psicológica. Ele é doente psicologicamente. Tem que fazer terapia. Ele é doente.
para estar no ministério, ele não pode exercer ministério. Mas às vezes um camarada como esse, até aquele caso lá do Felipe Hayashi também, que foi um caso público, eu acredito que pessoas que estão há tanto tempo assim na prática do pecado, pastor, eles dão graças a Deus quando acontece a exposição, porque é uma oportunidade para eles se conectar consigo mesmo, se retratar para com Deus. Eu acho que eles... Chega um momento, se realmente existe um pouquinho ainda de essência, se existe um pouquinho ainda de conversão, eles vão dizer, bendita exposição, porque a exposição me salvou. O escândalo me levou a me aproximar de Deus, a reconhecer o meu erro. O escândalo me levou a pedir perdão para os meus pecados, pelos meus pecados. O escândalo me levou a essência. A essência. Porque se não há o escândalo, esse cara ia ficar até quando? Você não acredita que o escândalo acaba sendo como um atropelamento divino para Deus não perder a pessoa? E até usam bastante aquela frase, né? Deus prefere te ferir do que te perder. Então. Porque nesse momento o ego do cara é ferido. Aí o que acontece? Aí a gente tem que sentar para calcular qual que é a conversa que a gente teria com ele, o que ele falaria? Se ele falar assim, ei, rapaz, perdi a igreja, não teve arrependimento. Ei, rapaz, olha, eu tinha tudo na mão, não tem arrependimento. Ô, rapaz, eu pequei contra Deus, tem arrependimento. A maioria das vezes não é sobre perder a comunhão com Deus, é sobre perder o cargo. É sobre status quo, sobre status que eu perdi. É sobre a posição que eu perdi. Não é sobre Davi, que não tá nem aí com a coroa e com o trono. Eu quero de volta o espírito. Com as vestes reais. Devolve a alegria da salvação pra mim. Dá pra devolver? Não, leva tudo isso aqui, só não retire de mim o teu espírito. Será que é sobre espírito? Será que é sobre arrependimento? Ou é sobre o remorso? Será que a raiva é porque foi descoberto? Será que se não tivesse sido descoberto, se a pastor não tivesse, a missão não tivesse colocado um detetive lá pra procurar saber como que foi? Que nível que tá a igreja, né? Porque os dons não fluem na igreja, a mais pentecostal de todas do mundo, que é a Assembleia de Deus do Brasil. Os dons não funcionam. Não funcionam. Não funcionam. Não há profetas, não há ninguém de Deus que traga à tona, não há ministros que confronte. Cadê a profecia, né? Que a Bíblia diz que havendo profecia o povo não se corrompe, né? Então, se tem pouca profecia, o povo está como? Corrompido. Então pronto. Então, sinceramente, eu não lamento. Eu lamento pelo quê? Eu lamento quando alguém cai. Diferente. O Paulo Júnior caiu. Eu lamentei. Lamentei aqui. Né? Eu lamentei aqui. O Salles caiu. Eu não lamento. Eu vou explicar por que eu não lamento. Porque é um pecado premeditado. Não é pecado, aquilo é iniquidade. Ele é um iníquo. O pecado para ele tornou-se algo normal. Normal. Você viu alguma manifestação dele dirigindo-se à igreja? Não. Não. Ele está isolado agora. Mas não pode ser aquela fase que você falou, dele se conectar consigo mesmo? Tá, você pode se conectar consigo mesmo, mas antes de se conectar consigo mesmo, você precisa conectar a alguém. Você deve satisfação a alguém. E a igreja, né? A igreja. Você deve satisfação à igreja, né? Você deve satisfação à igreja. Tem um novo presidente lá, que é o pastor Marcos. Eu faço votos que ele, né, seja um grande pastor, um grande homem de Deus. O povo... alguém diz, o povo gosta dele. Não é sobre gostar dele, que um líder não tem que ser amado pelo povo, né? Não é porque vai dar certo que o povo gosta. Ele tem que dar certo porque Deus colocou lá. Né? Tem que dar certo porque Deus colocou. Não é porque o povo gosta. Aquele tem respeito do povo. Não é sobre isso também. É sobre ter chamado para estar lá. É sobre ser alguém que Deus escolheu para estar lá, para resolver isso aí, para acabar com essa sangria desatada e esse rumo que a igreja tomou. De pastores que saíram de lá humilhados, pastores que foram subjugados, humilhados, sobre a ditadura que tinha sobre Marabá, e a hipocrisia de divorciado não ter moral em Marabá, sendo que o filho dele, adúltero e divorciado, ainda fazia o que fazia, ele dava a esposa pro pai. Mas não é boatos, não, essas coisas? Não, se fosse boato, não é narrativa porque... Você acha que o detetive ia colocar uma câmera pra filmar e ia ser boato, fake news? É porque, assim, tá surgindo muitas informações lá que não dá pra confiar em tudo que você ouve hoje nas redes sociais. Existem pessoas malignas também que fazem narrativas a respeito de outras. As pessoas não são tão malignas a ponto de fazerem isso. Mais maligno é quem fez isso.
Maligno é ele. Maligno é a nora dele. Maligno é o filho dele. Eles são malignos. Eles são malignos.